Diz assim a palavra de Deus: desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim, e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam: como voltaremos? Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam: como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande produção, porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Amém? Nosso Deus, muito obrigado por esta palavra maravilhosa, Pai, que vem nos exortar, que vem, Deus, puxar a nossa orelha, que vem nos orientar, meu Deus, para que sejamos fiéis na administração dos nossos bens, principalmente, Pai, na administração do dízimo, das ofertas, para que o Teu Espírito Santo nos guie, nos dirija, nos abençoe. Nós colocamos, meu Deus, tudo nas Tuas mãos e pedimos que nesta hora a Tua palavra, Pai, seja esclarecida para nós. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja agora ministrando no nosso coração. Prepara o nosso coração para receber a Tua mensagem e fala conosco, Pai, poderosamente, em nome de Jesus. Amém. Interessante, irmãos. Quando falamos de mordomia, tem muitos conceitos, mas eu trouxe um conceito, que a Rebeca vai soltar lá para nós, né, que eu gostei muito desse conceito. A mordomia é a administração de todas as áreas da vida do ser humano. Veja bem, todas as áreas da vida do ser humano, enquanto ser criado à imagem e semelhança de Deus, realização pessoal e glorificação do seu Criador. A mordomia visa a nossa relação com Deus, mas também o nosso bem-estar. Porque quando nós somos fiéis a Deus e levamos a sério o nosso compromisso com Deus, as bênçãos vêm. Então a mordomia vem para nos abençoar. Encaramos na mordomia que Deus é o dono de tudo. Nós já conhecemos que tudo é dele, né? E nós vamos, nesta manhã, focar a doutrina do dízimo, porque a doutrina da mordomia ele envolve muitas áreas. Eu vou trazer outras mensagens que eu já comecei a preparar nesta área da mordomia, mas vou adiantar hoje para a questão do dízimo. Mais adiante nós traremos as outras mensagens a respeito da mordomia. Então, nos detendo aqui na questão do dízimo, procurando cada um de nós assumir um compromisso, uma responsabilidade maior com os recursos financeiros que Deus coloca diante de nós. O que Ele espera de nós é fidelidade, tanto na entrega quanto na habilidade da aplicação de tudo que é dele. Porque tudo é dele. O dízimo é dele, mas os 90% também são dele. Então, a mordomia encara a nossa responsabilidade na administração do 100%. Mas o dízimo, nós vamos focar de modo diferente. Então, o nosso objetivo, irmãos, é conscientizar cada um do valor e importância que o dízimo tem para nós próprios, porque Ele nos abençoa, e para também o reino de Deus. É para aumentar a nossa confiança no poder e na providência de Deus. Né? Então, o dízimo ele teve origem na economia de Deus. Por quê? Ele faz parte do planejamento de sustento da obra de redenção deste mundo. A sua prática está presente em toda a Bíblia. O crente é chamado para entregar seus 10% a fim de sustentar a obra de Deus. Né? Por isso, o dízimo não é invenção humana. O dízimo não foi inventado para sustentar uma religião. Não, nada disso. Ele tem valor espiritual. É importante a gente entender isso. O dízimo tem valor espiritual, mas também ele é separado para Deus. Ele pertence a Deus. Ele contém as bênçãos especiais de Deus para aqueles que são fiéis à sua prática. A promessa de Deus para aqueles que levam a sério esse compromisso.
Então, irmãos, eu quero destacar no texto aqui algumas lições preciosas com relação ao dízimo. Primeiro, amor do Deus é um compromisso com Deus. Está no verso 7. Verso 7 diz assim: ó, desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram dos meus decretos, não obedeceram, voltem para mim, então eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês perguntam, como voltaremos? Aqui, irmãos, nesse texto, ele está falando da atitude de se desviar e da atitude de se voltar para Deus. Este vai, este vem, se desvia, volta. É isso que o texto está nos mostrando aqui, porque a única maneira de nós de voltar é através de quê? De arrependimento. Quando nós reconhecemos nossa falha e nós nos arrependemos, confessamos diante de Deus e nos voltamos para Ele. Isso implica em quê? Em compromisso com Deus. Quando nós assumimos o nosso compromisso e quando nós renovamos o nosso compromisso com Deus. Uma vida comprometida com Deus. Né? Então, irmãos, olhando aqui para o contexto histórico de Malaquias, nós vemos que o povo de Israel havia se afastado de Deus, tido para o cativeiro, né? Quebrado o compromisso com Deus e, consequentemente, não havia mais razão para a entrega de dízimos e ofertas diante de Deus. Por quê? Primeiro eles teriam que se reconciliar com Deus, se acertar com Deus, para depois cultuar a Deus, porque o dízimo, a entrega do dízimo, das ofertas, é o culto das mãos cheias. Quando nós estamos dedicando aqui nossa oferta, nós estamos cultuando a Deus com as mãos cheias, mostrando para Ele a nossa gratidão, a nossa confiança nele, a nossa dependência dele. Então, primeiro, nós temos que nos entregarmos. É isso que o apóstolo Paulo vai usar como exemplo para elogiar os macedônios quando eles quebram os coríntios. Porque os coríntios precisavam de muitos puxões de orelha. E um deles foi na questão do sustento pastoral, do sustento da obra. E Paulo trabalha muito isso na carta, na primeira carta e também na segunda aos Coríntios. Então, ele usa os macedônios como exemplo, ele elogia. E ele conta para nós o segredo deste elogio. Ele vai dizer lá em 1 Coríntios 8,5, né, que está ali na tela, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Então, eles foram muito mais além do que devia, do que estava previsto. Por quê? Primeiro, eles colocaram o coração. Por isso, irmãos, quando nós não colocamos o coração diante de Deus, a nossa contribuição não vale nada. Deus não precisa de nada do que nós temos. Deus é autossuficiente, mas Ele nos dá o privilégio de cooperarmos, de contribuirmos, porque isso redunda em bênção para nós. Quando eu sou fiel na entrega dos meus dízimos e das minhas ofertas, eu sou abençoado. A minha vida tem sido um milagre, irmãos. Um aposentado do INSS. Vocês não sabem o que é isso. Os que são aposentados, quantos são aposentados pelo INSS aqui? Vocês não sabem o que eu estou falando. Quem é aposentado do INSS sabe. Eu não sei o que é. Mas Deus, irmão, tem sustentado a gente de uma maneira tão linda que até viajar a gente consegue. Agora, por exemplo, minha esposa fez aniversário e falou com os filhos: ó, não quero presente físico, quero presente em dinheiro. Quem quiser me dar presente, dá em dinheiro, porque eu vou guardar para quando eu precisar viajar, eu já tenho dinheiro para viajar. E Deus supre, irmãos. Eles deram uma boa oferta, está lá na conta dela, lá, aguardando lá. O momento que for possível, levar para um passeio. Né? Então, Deus vai dar essa bênção. Então, é gostoso a gente depender de... Como é gostoso saber que Deus supre, que Deus cuida, que Deus abençoa. A gratidão é tão grande, irmãos, que entregar o dízimo não é sacrifício. Por isso que a Bíblia diz: Deus ama o que dá? Com alegria. Porque a alegria é gratidão, é privilégio. É privilégio. Se você poder contribuir com a obra dele, é um privilégio. É bom demais. Porque quantos gostariam não podem ter vindo endividados? Tem muitos. Olha, a televisão está sempre dizendo que o povo brasileiro está endividado. Aí eu olho para a televisão e falo: graças a Deus que eu não estou endividado. Terá um pequeno empréstimo
eu fiz consignar, pequeno, para a sessão pequena, que eu não quis pagar toda vez, porque eu falei, não compensa, o juro é tão pequenininho, que se eu fizer qualquer aplicação, vai me dar um pouquinho mais do que o que eles estão dando lá. Ali é 2 Coríntios 8:5, professor. Ah, é? É, 2 Coríntios. Poxa, errei ali, obrigado, Monjar. Por isso que eu falo, tem que conferir. É 8:5. Tem que conferir. 2 Coríntios. É 2 Coríntios 8:5. Isso. Tá? Na área digital, a gente às vezes acaba errando, né? De vez em quando, eu vou me corrigindo ali nos meus textos, porque a gente pensa uma coisa e digita outra. Isso é incrível isso, né? Como é que a gente se engana? Mas então, irmãos, Khalil Gibran, ele também traz algo interessante para nós com relação a isso. Olha o que ele declara ali, né? Vós pouco dais, quando dais de vossas posses. É quando derdes de vós próprios, olha só, quando derdes de vós próprios que realmente dais. Pois o que são vossas posses, senão coisas que guardais, por medo de precisardes delas amanhã? Então, a visão dele era essa. Só tem valor que você contribui para Deus quando você se dá primeiramente a Deus. Quando você se oferece no altar de Deus. Aí sim, aí sua contribuição tem valor. Senão não tem valor nenhum. A sua contribuição, irmãos, é muito importante. Quando ela está acompanhada do seu coração, da sua entrega, né? Então nós não pagamos o dízimo. Já ouviu dizer, vou pagar o dízimo. Nós não pagamos dízimo. Não, ninguém paga dízimo. Não. Eu cultuo a Deus com a entrega do meu dízimo. É um culto de gratidão que eu estou prestando com as minhas mãos cheias de dízimo. Vou lá com alegria, com gratidão. Senhor, aqui está fruto da tua bênção na minha vida. É com gratidão, Senhor, que eu estou entregando. Né? Hoje, com o Pix, fica até mais fácil. Né? Acaba vindo pouca gente aqui, porque a maioria vai fazendo com o Pix, né? Que é mais fácil. Eu, por exemplo, se você for abrir minha carteira, eu nem carteira eu trouxe. Por quê? A minha carteira, eu fui olhar ontem, tinha R$2. Por quê? A gente vai no mercado, paga com cartão. Se você vai num restaurante, paga com cartão. O que você vai fazer é com cartão. E algumas coisas é com Pix. Que as lojas hoje dizem o seguinte: se você pagar no cartão é um preço, se você pagar no Pix é outro. Aí é melhor que pagar no Pix, para ter o desconto. Eu estive numa loja que estava 20% se pagasse no Pix. Opa, aí é comigo, né? Prefiro pegar esse 20% de desconto. Então, irmãos, é gostoso cultuar a Deus com as mãos cheias e cheio o coração cheio, mas cheio de gratidão, cheio de amor, cheio de confiança, cheio de fé nesse Deus maravilhoso que temos sustentado. Então, é o reconhecimento de que tudo é dele, é a demonstração que nós estamos comprometidos com ele. Então, a mordomia do dízimo é, primeiramente, um compromisso com Deus. É isso que o texto nos mostra aqui. Mas, em segundo lugar, a mordomia do dízimo é também uma questão de honestidade. Porque o verso 8 é muito claro. Vamos ler juntos esse versículo? Vamos lá. Pode um homem louvar a Deus, contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Meus irmãos, a mordomia do dízimo é questão então de honestidade. O nosso Deus é onisciente. Significa que aquilo que nós pensamos, Ele sabe. Sabe tudo. Sabe tudo que está na nossa mente, no nosso pensamento. É por isso que o salmista, ele orava dizendo: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho eterno. Então, meus irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, Ele conhece o coração do seu povo. Ele sabe quando nós entregamos por obrigação. Não tem bênção. Ele sabe quando a pessoa vai naquela onda que passa na televisão. Se você der 10, Deus te devolve 100. Né? Tem igreja pregando isso. Pregando negócio. Deus não faz troca, não. Deus aceita o nosso culto com sinceridade. Então, quando eu vou querer pegar meu dízimo com interesses
próprios, né? E não com o desejo de cultuá-lo, de agradecê-lo, de adorá-lo com a minha contribuição, Deus sabe. Ele sonda o nosso coração, sabe de todas as coisas. Então, por isso Deus está dizendo para o povo lá, estavam contribuindo, mas Deus está dizendo, vocês estão me roubando. Pode o homem roubar a Deus? Né? Aí me lembro daquela história, daquele casal que chega lá diante de Deus, no Novo Testamento, mentindo, entregando uma oferta até gorda, uma oferta boa, mas mentindo. Não era tudo aquilo que eles tinham prometido para Deus. Eles tinham prometido diante dos apóstolos, diante da igreja, e não estavam entregando aquilo. Estavam dando bem menos e guardando uma parte escondida. E qual foi o resultado? Morte súbita. Já bem que hoje eu não falo mais isso, né? Pelo menos eu não tenho isso não. Mas o texto diz aqui que tem consequências graves. Nós vamos ver daqui a pouco essas consequências, né? Então, meus irmãos, a Bíblia fala de duas coisas: dízimos e ofertas. Não é a mesma coisa. Se a gente dá oferta, a gente está dando dízimo. Não, oferta é uma coisa, dízimo é outra coisa. O que é dízimo? 10%. O dízimo está definido, né? 10%. Então, não tem como a gente inverter. Ou é uma coisa ou é outra, ou as duas coisas, né? A minha oferta, na verdade, tem valor quando eu sou fiel no dízimo. Porque se eu não sou fiel no dízimo, Deus está vendo. Por que eu vou dar oferta se eu não dou meu dízimo? Não é verdade? Então, gente, é incoerência. O povo de Israel estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Há pessoas que querem usar o seu dízimo para dar ofertas. E que eu dar dízimo para dar ofertas. Tem uma campanha de reforma do templo. Em vez de eu dar o meu dízimo, eu vou dar, então, o dinheiro do dízimo para a campanha. Está certo isso? É assim, Edmar? Não podemos inverter as coisas. Mas o irmãozinho fulano lá, tadinho, ele está precisando comprar os remédios, vou pegar meu dízimo e vou dar para ele. Também não está correto. Não é uma orientação da palavra de Deus isso. Né? Então, aqueles que ficam também murmurando, né? A igreja não administra bem, a igreja não presta contas. Eu não vou dar meu dízimo porque a igreja não presta contas. Eu não sei como é que o tesoureiro gasta o dinheiro lá. Não sei se aquelas notas lá são falsas. Né? E começa a dar desculpa. A outra diz, eu estou tão atrasado com o meu dízimo que eu quero primeiro colocar em ordem, vou pagar o atrasado, para depois eu começar a dizimar direitinho. Isso nunca vai começar. Porque ela está sempre enrolado, sempre perdido nas contas, ela está sempre endividada, nunca vai conseguir dar dízimo. Não vai conseguir, porque está enrolado. Não? E há aqueles também que querem fazer filantropia com o seu dízimo. Não? Mas a Bíblia é clara: trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E nessa tradução que eu li no início ali, diz o depósito do templo. Não? Então aqui, no lugar, a igreja é onde nós entregamos o nosso dízimo. Nosso dízimo pertence a Deus. E ele é 10% em todos os lugares. Seja na China, seja no Japão, seja no Brasil, o dízimo que Deus requer de nós é 10% em qualquer lugar. Não pesa para ninguém. Quem ganha muito, vai dar muito. Quem ganha pouco, vai dar pouco. Mas diante de Deus, estão dando igual. É pouco aos nossos olhos. Mas diante de Deus não é pouco não. Como aquela viúva, que deu, quanto que ela deu? Tudo, 100%. Ela deu 100%. E Jesus viu o coração dela. E ele falou para aquele discípulo: aquela deu mais que todos. Deu uma moedinha que não valia nada. Mas ela não deu ti. Deu 100%. Os outros davam do que sobrava. Quer dizer, então Deus viu o coração. Nosso dízimo é do Senhor. Mas é uma questão de obediência. Por isso o verso 10 vai dizer para nós ali, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, onde eu me aprova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês bênçãos que não vão ter nem onde guardá-las. Que promessa linda! Essa promessa depende de quê? De quê? Obediência.
Irmãos, estão percebendo? A Bíblia é muito clara, não é? O texto é claro. Fica até fácil, para a gente pregar, não é, não, Morgado? Fica fácil para pregar, porque o texto é tão claro, não é? Está tão claro aos nossos olhos. Questão de obediência, meus irmãos. Não é? A ordem é muito clara. Deus não está convidando o povo aqui para sentar, para discutir, para negociar, para analisar. Não, Deus está determinando. O texto está, naquela nossa mais antiga, no imperativo, quando diz lá, trazei. E aqui está dizendo, tragam. É uma ordem, não é para discutir, não é para ficar analisando o negócio, não. É a única coisa que Deus espera do seu povo aqui é obediência. Aqueles que ficam dando desculpa, né? Depois eu começo, né? Eu vou acertar aqui as contas primeiro, eu vou pagar as dívidas, depois eu começo. Mas é uma pessoa enrolada, tem que estar sempre enrolado. Essa pessoa precisa de ajuda, pode procurar conselhos. Nós temos aqui na igreja várias pessoas que podem aconselhar. Até eu posso, porque eu tenho tido a minha experiência de ter minha planilha para anotar tudo que eu gasto. Pego a nota, quando tem nota, anoto lá, ou no celular, na anotação, ou no papelzinho, para chegar em casa, colocar lá na planilha, né? Para chegar no fim do mês, saber quanto eu gastei, onde eu gastei, com quem que eu gastei, quanto eu gastei de mercado, quanto eu gastei com manutenção do carro, quanto eu gastei de gasolina. Esse mês, por exemplo, já fiz o cálculo lá, gastei R$800 de gasolina este mês. Quer dizer, eu ultrapassei o meu limite muito esse mês, né? Então, a gente vai controlando, sabendo o que eu tenho que cortar no próximo mês, né? O que eu tenho que fazer do que eu ganho, ficar dentro, ou seja, o que eu gasto ficar dentro do que eu ganho, né? Eu tenho que controlar. Então, nós temos que ter esse controle como servo de Deus. Por quê? Nós somos mordomos, administradores daquilo que não é nosso, é de Deus. E nós vamos prestar conta diante de Deus de tudo que nós temos e que nós gastamos. Até do carro. Como é que eu uso o meu carro? Para que eu uso o meu carro? Tem que ser para a glória de Deus também. A minha casa é para a glória de Deus. Eu quero trazer ainda mais para frente todas essas ideias de mordomia, para a gente estar refletindo aqui, para que a gente seja bons mordomos, né? Então, irmãos, a Bíblia é muito clara. Trazei todos os dias a casa do tesouro, né? Mas o próprio Jesus confirmou que o dízimo é atual. Que alguns dizem, eu não vou dar dízimo porque dízimo é coisa do Velho Testamento. Outros dizem, dízimo é da lei. Com quem que surgiu a lei? Quem foi que trouxe a lei? Moisés. E antes de Moisés, quem é que já dava o dízimo? Abraão deu o dízimo. Jacó deu o dízimo? Eu creio que deu, porque ele prometeu que daria. Ele até negociou lá com Deus lá. Se Deus fizer, eu dou o dízimo. E Deus abençoou, então eu creio que ele deu. E ele é um exemplo. Então, meus irmãos, Jesus ele diz assim lá em Lucas 11, mas ai de vocês, fariseus, porque dão a Deus o dízimo da hortelã. Olha que interessante, da arruda, de toda sorte de hortaliças, mas desprezam a justiça e o amor de Deus. Vocês deviam praticar essas coisas, mas sem deixar aquelas. Quer dizer, ele não cancelou o dízimo aqui. Vocês devem continuar dando dízimo, mas lembre-se da justiça e lembre-se do amor a Deus, Então Jesus, ele está assinando embaixo do dízimo também. Então, meus irmãos, é muito triste quando eu vejo um irmão que não dá dízimo, porque não é um irmão abençoado. Não, esse irmão tem passado dificuldades e vai continuar passando, porque está sendo infiel, está sendo desobediente a Deus. E ele não vai ter a bênção. Então, irmãos, os dizimistas fiéis sabem o quanto é gostoso confiar em Deus, obedecer a ordem, ser obediente. Deus não aceita meia obediência. Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Oh, meu socorro, meu Deus. Está fechado, sim. Eu me lembro, me lembro do testemunho da Val da minha esposa. Ela morreu com 90 e não sei quantos anos, Uma saúde, beleza, pernambucana, arretada,
trabalhadeira. Ela cuidava da casa lá com seus 90 e poucos anos, cuidava da casa e limpava, lavava a louça e fazia de tudo. Até que um dia ela caiu. Aí foi para o hospital, quebrou o fêmur, pegou pneumonia e ali já não recuperou mais, morreu mesmo. Daí estava com ela lá no hospital quando ela morreu, né? Cantando para ela mais perto que ela está, que era o predileto dela, né? Então ele foi cantando assim, ela foi morrendo, porque ela faleceu nos braços dela. Mas a Molina deixou um testemunho. Ela dava sempre 2 dízimos. E um dia eu perguntei: Molina, por que a senhora dá 2 dízimos? Ela ganhava salário mínimo de aposentadoria. Meu filho, aumentou um pouco, mas rende tanto, dá para fazer tanta coisa, que acaba sobrando. Então, eu fico tão agradecido a Deus, que eu dou meu dízimo, que é dele, e da outra parte minha, eu resolvo dar mais um também, de gratidão. Eu achei tão bonito aquilo, irmãos, né? Do pouquinho que ela ganhava, né? Uma bênção, né? Aquele testemunho dela. Então, meus irmãos, os dízimos, eles são entregues na igreja, e a igreja administra, mas eu vejo que alguns querem reclamar. Não, porque eu não concordo com a maneira como a igreja administra, então eu não vou dar o meu dízimo. Eu estou dizendo: eu não gosto muito desse pastor, não. Eu não vou dar o meu dízimo enquanto ele estiver na igreja. Não? Os irmãos vejam, nada disso é de Deus. Porque se a igreja administra mal, levanta na Assembleia, a Assembleia é pública. Todos podem dizer: irmãos, eu não concordo com a maneira como a nossa igreja está administrando as suas receitas. Esse investimento aqui, eu não concordo com isso. Né? Ficar usando luz durante o dia, gastando dinheiro, melhor ficar no escuro. Não estou dizendo que é melhor, estou dizendo que alguém pode pensar assim. Né? Se ele pensa assim, que vale. Se a maioria concordar com ele, tudo bem, mas se ele perder no voto ali, a maioria for contra ele, ele tem que ser humilde, acatado, diz a maioria. Porque nós somos uma igreja democrática, o regime nosso é congregacional. Quando na Assembleia a maioria decidiu por aquilo, eu fui contra até aquela decisão. Pastor diz: agora eu não sou mais contra, agora eu vou apoiar, porque a igreja decidiu. Esse é o espírito que tem que reinar entre nós. Então, irmãos, esse negócio de reter o dízimo, por causa disso, por causa daquilo do outro, não é bênção, não. Isso é maldição. Deus não abençoa, Deus não honra. Né? Então, meus irmãos, o dízimo, uma forma pela qual Deus testa a nossa confiança. Deus testa a nossa confiança no seu poder, na sua graça. Quem não pratica o dízimo não pode crer na providência de Deus, no cuidado de Deus. E não pode dizer aquilo que Abraão disse quando ele disse para o filho: meu filho, Deus proverá. É gostoso, irmãos. Tem gente que recebe o salário e vai fazer o orçamento ali. A última coisa que pode dizer: se sobrar, eu dou o dízimo. Não. Quando eu recebo, a primeira coisa que eu quero fazer é dar o meu dízimo. A primeira coisa que eu quero fazer é dar o meu dízimo. É o primeiro item do orçamento ali. Então, meus irmãos, vale a pena a gente obedecer ao Senhor, a sua palavra. Mas para finalizar, versos 9 e 10, né, nós vamos ver aí que o modelo do dízimo define as consequências. E o texto é muito claro. Olha que vocês estão debaixo de grande maldição. Olha que palavra pesada. Porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos. E vejam, se eu não vou abrir as comportas do céu e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Sempre que Deus dava uma ordem, o povo tinha 2 opções. Quais são as opções? Obedecer ou não obedecer. E as consequências vêm de acordo com a decisão. Cada decisão traz o que nós estamos semeando. Quando nós decidimos, quando nós escolhemos, nós estamos colhendo, semeando, e vamos colher. Então, meus irmãos, a sua escolha define a consequência.
é bênção ou maldição. Sempre foi assim, desde o início. Né? Quando Moisés está falando ao povo, lá em Deuteronômio, capítulo 11, olha o que Moisés diz ali, em Deuteronômio 11, olha: eis que hoje eu ponho diante de vós bênção e a maldição. A bênção, quando cumprides os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que Ele vos ordenou. Então, aqui está a ordem. Ou é bênção, ou é maldição. Aí eu estava lembrando de um testemunho que eu vi de ser pastor. Os dois pastores conversando. Eu disse assim: rapaz, na minha igreja, apenas 50% dá dízimo. Eu não, na minha é 100%. Ele falou: como? 100% é. Porque a metade dá para Deus, a outra metade dá para o diabo. O diabo acaba tirando e não vai sobrar. Não vai sobrar nada para ele, porque o diabo tira tudo. Achei interessante aquele testemunho, né? Mas às vezes acontece, né? Então, meus irmãos, é isso que Deus, através de Ageu, o profeta Ageu, está dizendo ao povo de Israel, quando ele diz lá em Ageu 1,6, ó: semeais muito, colhei pouco, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestimos, porém ninguém se aquece, e o que recebe o salário, recebe aonde? Um saco furado. Vocês não estão percebendo? É bênção? Claro que não. Quando nós não obedecemos a Deus, Ele está dizendo que a maldição vem de muitas maneiras. Nem sempre um acidente de carro é porque você tem pecado. Nem sempre. Mas às vezes acontece um acidente por causa de fazer chamar a atenção. Eu, por exemplo, o carro que eu tinha era parecido com esse, mas era mais velho e estava bem mais judiado. Um dia, eu indo lá para Paranavaí, uma curvinha depois de Ponta Grossa, simples, ele deu uma rodada assim e estava nos 90 por hora. Bateu a traseira do bate-rei, que arregaçou com tudo e foi perda total. E eu fiquei pensando, né? O que Deus quer me ensinar com isso? Primeira coisa, eu ia fazer uma viagem para a Europa com a minha esposa, comemorar os nossos 50 anos de casados. Faltava 5 dias para a viagem. Nós íamos de navio até lá. E aí, minha mãe foi internada na UTI com dengue. Tinha um surto de velocidade, pegando todo mundo. E a gente queria ir lá para despedir dela, que a gente vai ficar mais de um mês viajando. E quem sabe quando a gente voltar, ela já não está mais aqui. Vamos lá despedir dela. Mas a minha filha, que é médica, não queria que a gente fosse. Porque imagine, pegar dengue lá, porque o mosquito da dengue pica de dia também, né? Principalmente de dia. E aí a gente ia lá naquele meio onde a dengue estava tomando todo mundo. E aí, bate o carro, não tinha mais como ir, não tinha mais carro. Aí vai o táxi da seguradora para nos pegar. E eles queriam nos levar lá no destino. Eu falei: não, agora vamos voltar para Curitiba. Porque se Deus não quis que a gente fosse, nós não vamos. Deus não vamos voltar. Aí eu pude entender duas lições. Primeiro, não era para ir. Deus não queria que a gente fosse, correr risco lá. Ele sabe de todas as coisas. Segunda coisa, Deus queria nos dar um carro bem melhor, mais novo, mais conservado, para não ficar dando despesa como outros vinham me dando despesa. Quer dizer, duas bênçãos. Então, nem todo acidente, nem toda desgraça é para nos punir. Às vezes é para nos abençoar. E eu fui abençoado. Então, hoje quando eu estou nesse carrinho aqui, eu dou Deus, obrigado, porque teve aquele acidente lá. Nós não nos arranhamos, nem um arranhão, e Deus nos deu um carro bem melhor. Uma diferença de preço até pequena. Mas Deus é bom demais, irmãos. Como é gostoso confiar nesse Deus. E aí nós vemos Ageu dizendo, né? Semeais muito, colheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestei-vos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe um saco furado. Os irmãos lembram da história de Colgate? Quem lembra aqui da história de Colgate? Levanta a mão.
alguns poucos, eu vou contar então, Colgate, aquele jovem, crente fiel, que sai lá da roça para vir para a cidade grande. E ele então entra numa fábrica de sabão para trabalhar de empregado. E foi, o dono da fábrica foi confiando nele, porque colocou ele responsável pela fábrica. Mas o menino acabou morrendo. E aí os herdeiros venderam a fábrica para ele. Como ele não estava acostumado, né? E aquilo foi crescendo tanto, que aí passou a fabricar sabonete, pasta de dente. E o Colgate era o sobrenome dele, né? Mas uma coisa que nem todos sabiam, ele era dizimista fiel. E a fábrica começou a crescer tanto, o lucro foi tão grande, que ele falou com o contador dele: ó, separa a contabilidade aí, do lucro da fábrica, ele já estava dito, agora, além do dízimo, vamos dar 2 dízimos para a obra de Deus. E passou a dar 20%. E o negócio continuou crescendo tanto, e sobrou tanto dinheiro no caixa, que falou: pode passar para 3. Por fim, irmão, conta-se no testemunho dele, que no final da vida dele, ele estava dando 90% do lucro, e ficando com apenas 10%. E Colgate é o que é hoje. Hoje ele já morreu, já não existe mais, mas o testemunho ficou. Como Deus honrou, como Deus abençoou aquele homem. Tem sido um testemunho assim, maravilhoso. Né? Então, meus irmãos, nós não devemos negociar com Deus, não devemos roubar a Deus, nós temos que ser fiéis ao nosso Deus, porque Deus é fiel e honra. Ele diz ali: fazer o quê? Prova. Fazer prova de mim, se eu não abrir as comportas. A tradução antiga diz as janelas, né? Mas essa tradução nova moderna diz comportas, que é mais do que janela. Se eu não abrir as comportas do céu para derramar sobre vocês uma bênção tão abundante que não vai ter onde guardar. De tanta bênção. E essa bênção começa na nossa vida espiritual. Como é gostoso você estar bem, olhar assim para o céu e dizer: Deus, tu és maravilhoso. Como é gostoso ser fiel ao Senhor. Como é gostoso te servir. Como é gostoso deixar o Senhor administrar a nossa vida, o nosso dinheiro, né? A nossa casa. Como é gostoso entregar tudo nas tuas mãos. Por isso, meus irmãos, a mordomia do dízimo começa com o quê? Pode soltar, Rebeca. Começa com o quê? Com compromisso com Deus. Começa com compromisso com Deus. Dizendo: se vocês voltarem para mim, volte-se para mim. Ou seja, é da minha volta e tomar o rumo dele. Volte-se para Deus. Coloque o coração diante de Deus. Né? É uma questão também de honestidade. Porque ele diz lá: olhem, uma pessoa roubar a Deus, no entanto, estamos roubando os dízimos, as ofertas. Mas é uma questão também de obediência. Trazer todos os dias a casa do tesouro. E define as consequências. Fazer prova de mim, se eu não vos abrir a janela do céu, e bênçãos abundantes sobre vocês. É o que Deus promete. Consequência da fidelidade. Mas e se não for fiel? A maldição vem. Ou a coisa é bênção, é maldição. É um dualismo, né? Mas é assim. Então, meus irmãos, o primeiro teste que nós enfrentamos, diante da nossa resposta para a família cristã, é a entrega do dízimo. Eu costumo dizer que o dízimo é o mínimo que nós podemos fazer. É o mínimo. Dízimo é o mínimo. Ofertas é o que Deus coloca no coração. Mas o dízimo é o mínimo. É o mínimo que eu posso entregar. Então, Doug Buller, eu quero encerrar com essa ilustração. Ele, no culto fúnebre da mãe dele, ele deu um testemunho que ficou marcado. Ele disse que ela tinha um envelope, quando ela recebia a aposentadoriazinha dela, que era pequena, era por aquele envelope que estava escrito assim: dinheiro sagrado. Dinheiro sagrado. Ela colocava, ninguém podia tocar, nem ela tocava. A primeira coisa que ela tinha, ela levava na casa de Deus e dedicava ao seu dízimo. E ele, no dia do velório dela, ele contando essa bênção, que isso marcou a vida dele. Então, meus irmãos, o que é que vai marcar a sua vida? Uma pessoa que controlava bem suas finanças, administrava bem os recursos que Deus colocou nas suas mãos, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas,
Nós estamos em campanha de missões mundiais. Você viu o relatório quanto entrou na campanha? Pelo que eu vi ali, não sei se eu estou certo, mas não chegou a R$200. Não chegou a R$200. É isso, Sandra? Foi mais? Se foi mais, qualquer coisa. Não chegou a R$500. Foi uma igreja do tamanho da nossa, quer dizer, é muito pouco. Por quê? Nós não estamos valorizando a oferta para missões. A obra missionária para alcançar o mundo. Né? Daqui a pouco vamos ter missões estaduais. Qual a nossa postura? Né? Se nós não pegamos nem o dízimo, vamos pegar ofertas. Né? Então, irmãos, quantos aqui preencheram aquela fichinha para adotar um missionário ou um projeto? Levanta a mão. Vamos preencher. Quantos já vinham contribuir para algum projeto? Levanta a mão. Quantos já vinham contribuir para algum projeto? Graças a Deus que alguns já vinham fazendo. Né? Eu tenho alguns projetos também, todo mês. Alguns são deputados à conta, mas temos que ter boletos, né? E ontem chegou um boleto lá, de uma das minhas adoções. É Bíblia para a Coreia do Norte, que chegou ontem, né? Então, achei que aquele projeto lá precisava de apoio também. Né? Então, eu quero um dia falar sobre isso também aqui na nossa igreja. Né? Mas então, irmãos, depende de nós, da nossa disposição em obedecer a Deus. Mas depende de nós. Então, que Deus nos abençoe, nos dê visão, nos dê disposição e nos dê gratidão. Porque tudo começa com a gratidão do nosso coração. Com gratidão tudo fica mais fácil. Né? Agradecendo a Deus. Vamos ficar, vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, te exaltamos, te bendizemos por esta palavra, Pai. Essa palavra é fiel, essa palavra é verdadeira, essa palavra é poderosa, Senhor. Que ela venha surtir efeito na nossa vida. Que aqui, Pai, todos sejam dizimistas fiéis. Que aqui, Pai, todos sejam bons administradores dos recursos que eu tenho colocado na nossa mão. Que todos possam levar a sério, Pai, essa administração, essa mordomia, que significa administrar. O Senhor esteja, Pai, nos dando sabedoria, discernimento, nos dando, ó Deus, coragem para tomar decisões. Tem misericórdia, Pai. Perdoa aqueles que não foram fiéis, mas abençoa, Pai, que daqui para frente todos sejam fiéis. Que possamos levar a sério, Pai, o compromisso com o Senhor e com a Tua palavra. Que o Senhor nos abençoe e que as comportas do céu sejam abertas sobre esta igreja, sobre essas famílias, sobre as nossas vidas. Continua, Pai, ministrando e falando conosco. Em nome de Jesus. Amém.